Graça e paz, que Deus esteja nos abençoando neste dia. E vamos refletir um pouquinho da palavra do Senhor, lá no livro de Eclesiastes 3, é um texto que a gente já conhece, mas pegue sua Bíblia e vamos fazer essa leitura e essa reflexão nesse texto. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aqui o escritor dessa palavra, desse livro que alguns apontam como sendo Salomão, devido à forma de escrever, a forma de se colocar na escrita, como pregador. E aí nós vemos, ele dizendo, com essa sabedoria, dizendo que há tempo para tudo, há tempo para todo propósito, há tempo para toda ocasião. E aí pensando nessa palavra, eu me lembrei de um personagem, da Bíblia, que se encontra lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, que é José, o filho de Jacó. E aí nós vemos, que, contando a história de José, nós vemos que ele foi, muito criticado por seus irmãos, eles tiveram raiva porque ele havia tido um sonho, porque o seu pai gostava muito dele, dava a ele as coisas boas. E aí eles venderam José, Primeiro eles tentaram contra a vida de José e um dos irmãos se colocou à frente dizendo que eles deveriam guardar José. E aí eles colocam José numa cisterna e posteriormente vendem José, para os mercadores que iam para o Egito. E lá no Egito, José ele é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. Lá ele é tentado, pela mulher de Potifar e ela acusa ele. Ele vai para a prisão, mesmo sem ter culpa nenhuma. Lá na prisão ele conhece o copeiro e o padeiro. E Deus vai trabalhando na vida de José, nesse período, nesse tempo. E aí, depois de 2 anos, ele vai até Faraó, por intermédio de um dos homens, que ele havia ajudado na prisão. E Faraó coloca ele como o segundo depois de Faraó, porque ele interpreta o sonho de Faraó. E o que eu quero enfatizar, é que em todo esse tempo, Deus estava com José. A Bíblia vai dizer que a cada momento que José ia passando da vida dele, mesmo sendo difícil a situação, Deus estava com José. E José, em cada momento que ele passava de dificuldade, ele reconhecia Deus para cada momento, Isso nós vamos ver lá no final da história. Quando o pai dele morre e os irmãos vêm todos preocupados com o que é que vai acontecer com as nossas vidas, porque nós fizemos tanta maldade com José, parafraseando a história, contando a história com as minhas palavras. E aí José, ele diz, que em tudo Deus tinha um propósito, que era para a preservação da vida da família dele, O mal que eles haviam feito tinha se revertido em bem. E em todo momento da vida de José, José sempre reconheceu Deus. Quando a mulher de Potifar tentou seduzir José, ele se recusa, foge e ele diz
que ele não ia, né, ia de encontro ao que Deus, né, tinha como padrão, tinha como verdade, tinha como certo. Ele não ia pecar contra Deus. Quando José foi para a prisão, Deus estava com José e fazia ele prosperar. E ele reconhecia Deus, né, nesse momento. Em todo o tempo que ele passou de dificuldade, ele via um propósito de Deus, né? Quando chega lá no final da história, que os irmãos chegam para José, ele sabia que o tempo de Deus e tudo que ele tinha e tudo que tinha acontecido nesse período era um propósito de Deus, para que um dia ele fosse, né, o chefe lá das coisas de Faraó, né, organizasse as coisas de Faraó, e que a vida da família, claro que ele não sabia exatamente, mas ele sabia que o Deus que ele servia tinha um propósito. Que aquele tempo que ele estava vivendo, mesmo em meio à dificuldade, Deus tinha um propósito no final. E ele sabia que naquele momento ele estava enxergando o poder de Deus e o tempo de Deus e os propósitos de Deus, que era para que a vida da sua família não fosse, né, destruída, né, fosse preservada, porque Deus tinha um propósito com aquele povo. Então, muitas vezes a gente passa, né, por momentos difíceis. E nós acabamos de ler nessa palavra, né, que há tempo para tudo. E ele vai citando, olha, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, existem muitas coisas, muitas experiências, algumas com dificuldades, algumas com alegrias. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, né? Há tempo de plantar, de semear. Mas entre plantar e colher, há muitas coisas que acontecem, né? Tem que ter o cuidado, tem que ter as regras. Vai haver plantas que vão se perder, né? E nesse período, é preciso que a gente entenda que Deus tem um propósito em cada experiência que a gente vive. Em cada momento das nossas vidas, Deus tem um propósito. Muitas vezes é para a gente crescer, muitas vezes é para a gente confiar mais, crescer na nossa fé, no caso, confiar mais em Deus, acreditar que Ele está no controle de tudo, que o domínio de todas as coisas está em suas mãos, assim como foi na vida de José, né? Nós não vemos o escritor, né, de Gênesis, o autor de Gênesis, dizendo que ele murmurava, que ele reclamava, mas que em tudo ele fazia de bom grado. Quando foi na prisão, ele procurava andar corretamente ali na prisão. Quando foi na casa de Potifar, ele procurou andar corretamente na casa de Potifar. Quando foi para ajudar Faraó, ele procurou dar o seu melhor para ajudar Faraó, sem esperar nada em troca, né, quando ele foi à presença de Faraó. Então, as experiências que José teve fez com que no final da história, nos capítulos finais, né, de Gênesis, ele pudesse dizer que Deus tinha um propósito em tudo e que o mal que ele havia vivido, o mal que havia acontecido com ele, foi para que fosse preservada a vida, foi para o bem. Então Deus tem um propósito nas nossas vidas, que possamos enxergar Ele em tudo, nesse período que temos entre o início e o fim da história. Então vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê esse entendimento e que possamos reconhecer Ele em tudo em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós sabemos que o Senhor tem o controle sobre tudo. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar esse entendimento, Deus, de todas as coisas, e que venhamos, Senhor, a fazer o que é certo em nossas vidas e aproveitar as experiências, Senhor, para aprender mais de Ti, para crer mais em Ti, para confiarmos, Deus, que Tu estás no controle de tudo. Então abençoa, Senhor, as nossas vidas, a nossa nação, Deus, e nos faz enxergar, Senhor, a Tua presença em cada experiência.
experiência, para que no final venhamos a te glorificar e a te honrar e a dizer que o Senhor tem um propósito em tudo. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.